assim, Caião, por que eu sinto um vazio tão grande? Eu fiquei desempregado o ano passado, e desde então a depressão, a ansiedade, tudo parou, sabe? Tudo piorou. Eu já tentei tirar a minha vida, cara. O ano passado eu chorei quase todos os dias. Quando eu estou muito angustiado, eu sempre assisto você aqui, lendo o Salmo 102. Aí eu choro mais ainda, porque como eu me sinto, sabe? Eu queria ter o prazer em viver e sinto que perdi esse prazer. O último emprego que eu tive, qual eu perdi, eu gerenciava uma lanchonete. Eu sou casada, tenho uma filha de 22 anos de idade, mas meu marido não entende a minha angústia. Me ajuda, Caião. Ô, minha filhinha, a sua angústia vem de duas coisas. A primeira é de você ter feito da sua profissão, do seu trabalho, das suas realizações humanas, socioeconômicas, profissionais e sociais, o grande objetivo da sua vida. É quando a gente coloca as coisas que a gente faz como sendo aquelas que carregam o sentido da nossa existência. E aí é terrível, porque a vida da gente pode mudar num instante, num abrir e fechar de olhos. E se aquilo que a gente faz for o sentido da nossa vida, a gente se destrói junto com a perda daqueles objetivos. Imagina só, vou dar como exemplo a minha situação. Eu era uma pessoa que até 1998, durante décadas, não foram alguns poucos anos, foram décadas, eu tive crescentemente dezenas, depois centenas, depois milhares de funcionários. Entre os que tinham carteira assinada, Braulio, tem uma coisa fazendo barulho aí na tua mesa. Entre aqueles que tinham carteira assinada e os que eram voluntários, só os voluntários eram 850. E com carteira assinada eram uns 600, por aí. Eu tinha todo aquele pessoal trabalhando, era uma colmeia de trabalhos. Só na Fábrica de Esperança eram 66 projetos em atividade que você passava, tinha vontade de chorar, de ver tanta coisa bonita acontecendo com crianças das comunidades empobrecidas, das favelas do Rio de Janeiro. Aí você ia para um outro lugar, você tinha 2 rádios no ar, atingindo milhares de pessoas, uma delas falando com brasileiros na Rússia, antes de haver internet, do jeito que ela é hoje. E editora, revista, uma das revistas mais interessantes e mais vendidas do Brasil, era uma revista que a gente fazia, estava em todas as bancas. Eventos, cruzadas de evangelização, atingindo milhares de pessoas, um monte de gente envolvida nesse processo, treinamento de pastores e líderes todo mês, o país inteiro, cursos, um canal de televisão crescendo, que já estava em 58 cidades do Brasil, programa dentro da Rede Globo de televisão e nas outras redes todas, menos a Record, eu tinha programa. Milhões de pessoas sendo alcançadas. Então, minha filha, da noite para o dia, até o fim de 98 era assim, começou 99 totalmente diferente. O lugar ainda estava lá, mas já estava vazio.
O nome do lugar existia, mas estava oco. E aqueles que tinham sido os mais próximos funcionários, amigos, durante 20 e tantos anos, eram os que mais estavam agora me molestando na justiça. Como é que você acha que a gente fica? Se o sentido da vida da gente for isso. Dá vontade de morrer, dá vontade de se matar, dá vontade de desaparecer, dá vontade de mudar para Marte, dá vontade disso tudo. Dá vontade de não se alegrar e de se proibirem a alegria o resto da vida. De modo que eu sei mais ou menos o que você está sentindo, eu só não sei por inteiro, por uma razão. Aquelas coisas maravilhosas nunca foram a razão da minha vida. Nunca foram. Elas eram apenas expressões do potencial da minha existência. Elas eram apenas manifestação das possibilidades das minhas inteligências e das minhas competências. Elas eram apenas a manifestação das oportunidades e das ajudas que eu tive na vida para fazer tanta coisa. Mas elas não eram a razão de ser da minha vida. Porque se fossem, minha querida, eu teria morrido de sofrer, você entendeu? Se elas fossem a razão de ser da minha vida, eu teria morrido. Houve muitos amigos meus que acharam que eu não iria resistir à subteza daquelas perdas. E como elas se fizeram acompanhar de todo tipo de opressão, opressão legal, opressão humana, opressão da mídia, opressão de notícias ruins. O Braulio disse, você quer ter uma má notícia ou uma boa notícia? Eu falei, me dá logo as mais. Eu aprendi a vida inteira que é melhor você começar o dia com uma má notícia do que com a ilusão de uma boa notícia. Boas notícias têm que acabar sendo naturais na vida da gente. A má notícia é aquela que a gente tem que escolher primeiro para enfrentar logo. Mas, graças a Deus, a soma daquilo tudo, sem falar nas dores dos meus filhos, num filho que ficou profundamente doente, nas angústias familiares que decorreram, na perda dos amigos, quase todos os amigos, especialmente os da infância, os mais íntimos, sozinho no mundo, subitamente, sem ninguém a recorrer, numa solidão absoluta. Mas você sabe que a única coisa que eu não tive foi vontade de morrer? Não tive. Eu também estava morando na Flórida, aqui e lá. Eu era capaz de pegar um barquinho que eu tinha lá, era um barco mesmo, pequeno. É fácil ter um barquinho na Flórida, é mais fácil do que ter um carro velho de 10 anos de idade aqui, é muito simples. E eu tinha o meu barquinho, às vezes eu pegava e ia para o meio, longínquo do oceano, onde você via a terra pequenininha, distante, os prédios, e eu amarrava uma corda no meu braço e me jogava na água e ficava boiando. Era um lugar cheio de muitos tubarões. Aquele mar azul profundo, caribenho, e aquela fartura de animais, de peixes. E eu me entregava ali. O máximo que aconteceu comigo foi uma espécie de descanso no acaso. Mas vontade de morrer, não. Por quê? Porque dentro de mim, para onde eu olhava, tinha Deus. Se eu olhasse para os céus, Ele estava lá. Se eu mergulhasse, enfiasse a minha cara na água, no azulão do abismo, lá estava Ele também. Se eu olhava no horizonte do mar, nos confins dos mares, lá estava Ele. Lá Ele viria ao meu encontro para me guiar.
se eu me escondesse dele nas trevas, na escuridão, no silêncio de um mergulho profundo, lá estava ele também, porque para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, o que eu quero te dizer é que, enquanto você tiver como referência de significado da sua vida as coisas que você fazia, as coisas que faziam você sair de casa dizendo: eu sou uma mulher bem-sucedida, e as coisas que faziam você voltar para casa dizendo: eu sou uma mulher vitoriosa, e essas coisas acabaram, porque essas coisas acabam. É tudo vaidade. A gente tem que fazer pela oportunidade de fazer e pela necessidade de sobreviver. Mas a gente não pode colocar o significado da nossa vida nas coisas que a gente consegue realizar. Porque se a gente colocar o significado da nossa vida nas coisas que a gente consegue realizar, quando essas coisas falirem, quando elas quebrarem, quando a pandemia fechar as portas do seu negócio, quando as circunstâncias forem todas de lacramento daquilo que a gente realizava com prazer, quando a existência se transformar num selo de falência, de perda, de porta fechada, e isso for a razão de ser da nossa vida, com a porta fechada fecha-se o nosso coração, com a falência falha a nossa alma, com a impotência, somos visitados pela depressão, com o medo de não conseguir dar conta do que se tem como responsabilidade, nasce o pânico, porque essas são coisas que se tornaram no significado da sua vida, e é isso que não pode ser. Eu só não morri, ou não me suicidei, porque a perda era tão grande. Além disso, eu perdi meu nome, perdi minha reputação. Meu nome era respeitabilíssimo. A quantidade de gente que não era de igreja, empresários, artistas, políticos, religiosos de outras religiões, que vinham para mim no Brasil inteiro e fora do Brasil e me diziam que eu havia me tornado numa reserva ética do cristianismo. E aí, de repente, você se transforma numa vergonha para todos. Parecem aqueles salmos que dizem: os meus amigos me olhavam e atravessavam a rua. Você se sente leproso, asqueroso, você se sente nojento. Os olhares eram olhares de repulsa, de todos os lados. As pessoas que mais dependeram de ti tratavam você como se nunca tivessem te visto. Você imagina a dor e a vontade de desaparecimento que isso causa. De modo que muitas pessoas imaginavam que iriam ouvir dizer a qualquer momento que eu tinha me matado, porque as pessoas se matam por 2% disso. E entram em depressão profunda por quase nada. Mas isso nunca foi além do que aquilo era. Era uma perda indizível, mas não era a razão de ser da minha vida. Era uma perda incomunicável, mas o significado da minha vida estava para além daquilo. Era algo enorme, mas eu sabia que ainda era menor do que eu. Eu tinha criado aquilo, portanto, eu era maior do que aquilo que estava se fechando, se perdendo ou implodindo. Eu continuava vivo, portanto, tudo podia acontecer outra vez. Não mais aquilo, mas outras coisas podiam ser feitas. Eu era maior, como Jesus disse: eis aqui quem é maior do que o templo de Salomão. Eu aprendi com Jesus que eu era maior,
do que a Vinde, do que a Fábrica de Esperança, do que a minha televisão, do que as rádios, do que as revistas, do que as cruzadas, do que os congressos, do que a reputação, do que a honra, do que tudo. Aquilo tudo tinha decorrido de mim. E estava terminando por causa da interpretação de morte dos outros a meu respeito. Mas eu continuava vivo. E se eu continuasse vivo tantos anos quantos fossem os anos que Deus ainda me desse, eles seriam anos de criatividade, de produtividade, do mesmo jeito que os anteriores. Portas novas se abririam, respeitos novos surgiriam, grupos novos se agregariam, e a palavra de Deus em mim se transformaria em algo infinitamente mais profundo, fruto de perseverança, fruto de experiência, fruto de uma eterna esperança que cresceu em mim dia a dia e passou a ser maior do que qualquer perda que alguém pudesse me narrar. Essa é a primeira coisa. Eu disse que eram duas. A primeira é essa. Você entrou nesse estado porque você projetou para o seu sucesso e para as coisas que você fazia a razão de ser e o significado da sua vida. E aí essas coisas acabaram, você não sabia mais quem era você, nem o que fazer de você mesmo. E aí entrou em depressão. E aí veio uma segunda coisa. Você conhecia a Deus assim como essa mulher samaritana que eu falei aqui no início. Vós adorais o que não conheceis. Você conhecia Deus como uma religiosa, quem sabe sincera, frequentadora do templo, comprometida em manter o que você chamava de a casa de Deus, como se Deus morasse lá. E com a falência da sua vida, veio uma segunda coisa, você descobriu que o significado de Deus para você não era tão profundo assim. Era muito raso. Como rasa tem sido a sua percepção até hoje do amor de Deus em seu favor. O que está acontecendo, minha querida, não tem nada a ver com a quarentena. A quarentena foi apenas a circunstância que trouxe tudo isso à luz. E você pode ficar grata a Deus por ter tido a oportunidade de descobrir e de discernir como as alegrias da sua vida estavam relacionadas a coisas que você fazia e como Deus da sua vida era glorificado também em função e em razão das coisas que você chamava de meu sucesso. Agora ficou só Deus. E é aí que surge a grande oportunidade da sua existência. De ser de Deus, de se alegrar em Deus, de crer em Deus com empresa sem empresa, com firma sem firma, com negócio sem negócio. E de crer em Deus sem sucesso humano, porque o grande sucesso da vida é crer nele de tal modo que os sucessos humanos não nos abalem jamais. Ou seja, como Jesus disse, podes crer-me, e eu digo a você, mulher, podes crer em Jesus. E o que ele diz, e o que ele ensina, e o que ele propõe é simples. É que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e a sua empresa venha a falir, todavia, você se alegre no Senhor, no Deus da sua salvação. É só isso que vai te levantar. Essa fé,
É esse poder. E o que eu contei há pouco aqui como perda é o dízimo da calamidade em relação ao que aconteceu. Se eu contar tudo o que aconteceu, você não vai nem acreditar como é que eu estou aqui, agora, 22 anos depois daquilo, com alegria, perseverança, fé e um poder de ressurreição dentro de mim, mais forte do que jamais aconteceu antes na minha vida. O que de melhor você poderia ter identificado em mim até há 22 anos atrás virou coisa de criança, perto dessa presença do Deus ressuscitado, da força dele no meu coração e da alegria dele em mim para viver. Porque essa alegria da presença do ressuscitado, que não se vincula aos sucessos exteriores que eu faça ou produza, mas está relacionado à profundidade da certeza que eu tenho de que ele me habita, isso gera em mim uma alegria e uma força que eu digo a você, em nome de Jesus, ninguém vai poder vencer. Ninguém venceu e ninguém vencerá em nome de Jesus. É nesse poder que a gente fecha o falido, é nesse poder que a gente atravessa o corredor polonês das críticas, é nesse poder que a gente não se importa com o que digam ou pensem de nós, é nesse poder que a gente sepulta filho amado, é nesse poder que a gente enxuga as nossas lágrimas e as dos outros, é nesse poder que você se põe em pé para colocar pão na sua mesa, sem depender das fórmulas passadas, mas crendo na realidade nova que o Senhor traz todo dia para a nossa vida quando a gente crê nele. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte: não tenha nas coisas que você fez antes um modelo que precisa ser repetido nas coisas que você vem a fazer depois daqui. Tem coisas que ficaram para trás. Tem outras coisas que dá para a gente voltar a fazer e elas até emplacam. Mas tem coisas que a gente tem que avaliar e dizer: o tempo delas passaram. Eu gostava tanto delas, mas passou. E agora eu vou usar minha experiência, meu aprendizado, minha perseverança, as minhas novas compreensões, quem sabe, para estabelecer um negócio novo, uma ação nova, que vai ser melhor do que a primeira, porque virá carregada com uma inteligência sábia e perseverante, que é o que eu não tinha antes. E, por favor, hoje, começando hoje, não amanhã, comece a tratar o passado como passado. Você está sepultada no passado, bebendo lágrimas de frustrações passadas. Você está vestida com a mortalha das falências passadas. Em nome de Jesus, eu quero estender a mão e tirar de você, arrancar essas mortalhas passadas, tirar desse caixão essas flores de cravo, levantar você desse caixão, dizer para você: menina, levanta-te. Ou simplesmente parar o teu esquife, o teu caixão, lá na cidade de Naim, e dizer: levanta-te. Ou dizer: vem para fora. Mas é hoje e é agora. E você precisa receber essa palavra, como quem pega em algo concreto, assim, pela fé. Levante-se, em nome de Jesus. Tome o seu leito, deixe o passado passar, enxugue as suas lágrimas. Jesus está ressuscitado bem diante de você e você não enxerga porque está chorando igual Maria Madalena, que tinha um véu de lágrimas, Jesus diante dela, falando com ela, ela não reconhecia. Enxugue as lágrimas do passado e você vai reconhecê-lo.
presente na sua vida agora. E aí, minha filha, comece a imaginar coisas novas. Coisas novas, coisas novas. O Senhor vai trazer coisas novas para você fazer. Enxugue as lágrimas diante do seu marido. Dê a ele um sorriso novo. Quanto tempo faz que vocês não fazem mais amor? Falência para o amor, para o sexo, para o afeto, para tudo. Gera mau humor. Parece que a gente tem razão para viver zangado com o mundo ou mergulhado numa cama, numa depressão. Ao contrário, a falência tem que ser um estímulo a mais para eu me levantar logo. Dobrar os lençóis da mortalha dos meus pseudo-fracassos e começar um novo campo de semeaduras. Iniciar uma startup aí dentro de casa. Começar coisas novas. Explorar novos ambientes e novos mercados. Faça isso hoje pela fé. É pela fé que isso precisa começar agora. É uma decisão que você pode tomar hoje. E ela não depende de emoção e nem de sensação. Porque fé não é emoção nem sensação. E o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Deus te abençoe, minha filha.